Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de tapete de encaixe para o pé do vaso. Lembrando que aqui no canal já tem a aula do tapete, tem também a aula da passadeira desse modelo e da capa para a tampa do vaso. E nessa videoaula eu vou ensinar para vocês esse lindo modelo de tapete, que é o tapete de encaixe para o pé do vaso. Gente, esse tapete aqui, as medidas desse tapete, para a minha tensão de pontos, o comprimento total aqui da peça ficou de aproximadamente 53 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. A parte aqui do encaixe para o pé do vaso ficou com 18 centímetros. Essas foram as medidas da peça e eu utilizei em média 222 gramas do barbante número 6. Utilizei o barbante número 6 na cor bege e utilizei o barbante número 6 na cor amarelo ouro. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de tapete de encaixe para o pé do vaso e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar trabalhando com o barbante número 6. Vou utilizar o barbante bege e vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, para iniciar minha peça, eu vou iniciar trabalhando um nozinho aqui inicial. Vou fazer uma laçadinha. Dessa forma. Essa laçadinha não será contada como uma correntinha. Aqui vai ser o nozinho inicial. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 30 correntinhas. Segui trabalhando a sequência de correntinhas, fiz um total de 30 correntinhas iniciais. Se você quiser fazer a sua peça maior, pode aumentar de 5 em 5 correntes. E se você quer fazer a sua peça menor, diminui de 5 em 5 correntinhas. Eu vou laçar aqui o fio. A partir dessas 30 correntes, aumenta de 5 em 5 correntinhas ou diminui de 5 em 5 correntinhas. Então, eu lacei aqui o fio, não conto com essa laçadinha aqui da agulha. Eu vou voltar contando. 1, 2, 3 e na quarta correntinha de base, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Na próxima corrente de base, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Na próxima correntinha de base, vou repetir um ponto alto. Vou seguir trabalhando um ponto alto para cada correntinha dessa de base até chegar no final. Vai ficando assim. Segui trabalhando aqui a sequência de um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui ficou um total de 28 pontos altos, contando aqui com essas correntinhas. Essas correntinhas, a gente pulou essas correntinhas e iniciou trabalhando nessa correntinha de número 4, na quarta correntinha de base. Então, essas correntinhas aqui serviram para fazer a altura, né, para dar a altura de um ponto alto. Então, contando a partir dessas correntinhas, até chegar aqui nesse último ponto, tem um total de 28 pontos altos. Agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou laçar o fio. Vou vir aqui nessa mesma correntinha que eu trabalhei o ponto alto aqui, nessa lateral, nessa mesma correntinha, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Dessa forma. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base, na próxima correntinha de base e vou trabalhar um ponto alto. Vou seguir trabalhando agora ponto alto sobre ponto alto, porque as correntinhas que a gente tinha de base, nessa lateral aqui, a gente trabalhou ponto alto. Nessa lateral, a gente vai trabalhar naquela mesma correntinha que a gente trabalhou um ponto alto nessa lateral, a gente trabalha um ponto alto nessa lateral também. Então, vai ficar
ponto sobre ponto. Vai ficar um total de 28 pontos altos nessa lateral aqui também. Vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto e volto. Chegando aqui no final, a gente não pode deixar de trabalhar sobre essas correntinhas aqui, o ponto alto. Então, eu laço o fio, vou vir aqui nessa correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Então, gente, ficou um total aqui de 28 pontos altos, da mesma forma que ficou nessa outra lateral, porque eu trabalhei ponto sobre ponto. Então, ficou assim. Eu vou contar essa volta como a volta de número 1. Agora, a gente vai trabalhar as carreiras indo e voltando. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, eu vou virar a minha peça. Agora, está do lado avesso, porque eu vou trabalhar carreiras indo e voltando. Vou vir aqui no ponto alto seguinte e vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto. No próximo ponto, trabalho mais um ponto alto sobre esse ponto. Formou um bloquinho agora com 3 pontos altos com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntes de separação. Vou laçar, vou pular 1, 2 e no terceiro ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Repito, no próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes de separação. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes e essa será a repetição. Vai formando aqui os bloquinhos com 3 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a lateral aqui da peça, até chegar aqui nesse último ponto de base da lateral. Vai ficar um total de 6 bloquinhos desse com 3 pontos altos. Ficou um total de 6 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos com 3 pontos altos. Então, dá bem certinho aqui, por isso que aqui no início precisa ter uma quantidade de correntinhas que seja de 5 em 5 correntinhas, porque aqui precisa ter 3 pontos altos e 2 correntinhas de espaço. Então, pulei 2 pontos de base. Então, 3 mais 2 dá 5 pontos de base. Então, se você quer fazer maior aqui o início, aumenta a partir das 30 correntes de 5 em 5 ou diminui de 5 em 5 correntes se você quer fazer a sua peça menor. Agora, eu vou trabalhar 2 correntes de separação, vou trabalhar a curva da peça. Vou laçar o fio. Nesse espaço aqui de 6 correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço o fio e trabalho aqui mais um ponto alto. 2 correntes de separação, no mesmo espaço, repito. 1 e 2 pontos altos. 2 correntes de separação e vou repetir essa sequência até ter um total de 5 grupinhos com 2 pontos altos. Já fiz um total de 3, 2 correntes, nesse mesmo espaço, 1 e 2 pontos altos. 2 correntes, aqui a gente vai arrumando os pontos para ficar bem certinho aqui o desenho da peça. E para dar certinho também aqui a quantidade de bloquinhos de pontos altos. Então, nesse mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Então, ficou aqui um total de 5 bloquinhos com 2 pontos altos. 2 correntes de separação. Vou laçar. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto da lateral e trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto.
duas correntes de separação. E nessa lateral aqui, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu trabalhei nessa lateral. Então, pulo 2 pontos de base e sigo trabalhando os bloquinhos com 3 pontos altos. E a curva da peça ficou assim. Então, vou trabalhar aqui os bloquinhos com 3 pontos altos até chegar aqui no final. Ficou assim. Não podemos esquecer de trabalhar aqui sobre o último ponto. Então, formou certinho aqui os bloquinhos com 3 pontos altos, da mesma forma que eu trabalhei aqui nessa outra lateral. Ficou a mesma quantidade, 6 bloquinhos com 3 pontos altos. Finalizei a volta de número 2. Para iniciar a volta de número 3, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 correntinhas, que será de separação. Ficou um total de 5 correntinhas agora. Vou laçar, vou virar aqui a minha peça, porque estamos trabalhando carreiras indo e voltando. E nesse espacinho de 2 correntes, 2 e 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, 2 correntes, e para cada intervalo desse de 2 correntinhas agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Eu vou trabalhar dessa forma até ter um total de 5 bloquinhos desse com 3 pontos altos. Vou trabalhar até chegar aqui, nesse intervalinho aqui, de 2 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 3 pontos altos. Então, aqui, essa volta a gente iniciou com esse intervalinho de ponto tela. Foi onde a gente fez aqui as correntinhas para dar a altura de um ponto alto e 2 correntes de separação. Formou esse intervalinho de ponto tela. Então, aqui, precisa ter também um intervalo de ponto tela. Fiz 2 correntes, vou laçar o fio, conto 1, 2, e no terceiro ponto de base, trabalho aqui um ponto alto. Formou esse intervalo de ponto tela, e nessa lateral a gente vai trabalhar a mesma repetição. Para trabalhar aqui a curva da peça, trabalho 2 correntes de separação, vou laçar o fio, vou vir aqui nesse primeiro grupinho de 2 pontos altos, e no primeiro ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, trabalho um ponto alto, laço o fio, e nesse mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Então, na carreira anterior, tinha um total de 5 grupinhos com 2 pontos altos. Nessa carreira, vai ter grupinhos com 3 pontos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto. 2 correntes de separação, no próximo ponto alto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No mesmo ponto de base, mais um ponto alto. 2 correntes, e vou trabalhar essa sequência aqui de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, até ter um total de 5 grupinhos com 3 pontos altos. Ficou assim. Trabalhei um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, fiz aqui a curva da peça. Chegando aqui na lateral da peça, fiz 2 correntes, vou laçar o fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto desse grupinho de 3 pontos e trabalho um ponto alto. 2 correntes de separação. E agora, em cada intervalo desse, de 2 correntes, vou trabalhar 3 pontos altos. Então, 3 pontos altos, 2 correntes, e vou seguir trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas, até chegar aqui. Chegando aqui no final da volta de número 3, fiz 2 correntes, vou laçar o fio, vou contar 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto.
Então, aqui ficou o intervalinho de ponto tela, da mesma forma que ficou aqui no início da lateral. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado também. Então, tá ficando assim. Para iniciar a próxima volta, subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, vou virar aqui a minha peça e vou trabalhar as carreiras agora, uma carreira voltando, porque são carreiras de ida e volta. Então, agora, eu vou vir nesse intervalo de 2 correntes e vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Então, iniciei com um bloquinho de 3 pontos altos, contando com as correntes que eu fiz para dar altura de um ponto alto. 2 correntes, no intervalo de 2 correntes seguinte, eu trabalho 3 pontos altos. Então, agora aqui na lateral, para os intervalos de 2 correntes, eu vou trabalhando esses bloquinhos com 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. A volta que inicia com um bloquinho de 3 pontos altos, finaliza aqui a lateral com 3 pontos. Então, essas voltas que inicia com 3 pontos altos, fica com 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Quando inicia com ponto tela, fica 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui, estou iniciando com 3 pontos, então, aqui vai ter 6 bloquinhos com 3 pontos altos. Então, quando chegar aqui nesse intervalinho de ponto tela, eu volto. Cheguei nesse intervalo de ponto tela, vou trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo aqui de 2 correntes. 1 e 2 pontos altos. E sobre esse ponto alto, trabalho um ponto alto. Formou um bloquinho com 3 pontos. Então, ficou 6 bloquinhos com 3 pontos altos agora. 2 correntes de separação. Vou vir aqui direto nesses bloquinhos de 3 pontos altos e vou trabalhar a mesma repetição da carreira anterior. Para esse primeiro ponto, trabalho um ponto alto apenas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, vou trabalhar aqui 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando dessa forma, um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vai ficar um total de 5 grupinhos com 4 pontos altos agora. Trabalhei um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos de pontos altos. Cheguei aqui na lateral da peça, 2 correntes de separação. Sobre esse ponto alto, trabalho um ponto alto. Para o intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Formou um bloquinho agora com 3 pontos altos. 2 correntes e vou trabalhar aqui sobre essa lateral a mesma repetição que eu trabalhei aqui. Então, vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui. Já trabalhei aqui 2 pontos nesse intervalo de correntinhas. Vou laçar o fio, vou contar 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, trabalho aqui um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 correntinhas que será de separação. Vou laçar, vou virar a minha peça e vou trabalhar a mesma repetição que eu ensinei para vocês. Nesse intervalo de 2 correntes, 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando a sequência de bloquinhos com 3 pontos altos para os intervalos de 2 correntinhas. Então, essa volta aqui, gente, é exatamente igual a essa volta. Tudo que eu fiz aqui nessa volta de número 3, eu vou repetir na volta de número 5. Quando chegar aqui, eu vou trabalhar o intervalo de ponto tela.
duas correntes e um ponto alto sobre esse ponto, exatamente igual eu fiz aqui nessa volta de número 3, porque é a mesma repetição. Quando chegar aqui na parte dos aumentos, eu vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vocês vão observar que fica parecendo que uma carreira a gente trabalhou o aumento no início e uma no final, mas é porque a gente está trabalhando carreiras indo e voltando. Então, a gente vai seguir essa sequência que eu estou ensinando aqui para vocês, um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Quando chegar nessa lateral, trabalha a mesma repetição dessa lateral aqui. Então, eu vou trabalhar essa sequência, vou concluir essa volta aqui, que é a volta de número 5, e vou trabalhar mais 2 voltas com essas repetições que eu ensinei para vocês, até ter um total de 7 voltas, contando com essa primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar até ter um total de 7 voltas e volto para dar continuidade aqui ao tapete de encaixe para o pé do vaso. Então, agora tem um total de 7 voltas, contando a partir dessa primeira volta, que eu fiz com ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Então, aqui eu já fiz a abertura do encaixe para o pé do vaso. Se você quer fazer essa parte aqui da abertura do encaixe para o pé do vaso maior, então você vai seguir essa sequência aqui por mais vezes. Pode fazer mais 1 ou 2 voltas, vai de acordo aí com a sua preferência. Então, aqui eu já vou começar a fazer a lateral, tanto desse lado quanto desse lado, para formar o encaixe para o pé do vaso. Então, eu fiz aqui um total de 7 voltas. Tá ficando assim. Agora, eu vou trabalhar um cordão de correntinhas. Uma, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar um total de 25 correntinhas. Aqui, gente, tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado. Foi a mesma sequência que eu ensinei para vocês. Segui trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, agora eu vou trabalhar aqui um total de 25 correntinhas. Trabalhei as 25 correntinhas. Agora, eu vou cortar aqui o barbante. E vou fazer uma laçadinha. Então, eu já fiz a lateral aqui da abertura do encaixe para o pé do vaso. Vou fazer um cordão de correntinhas desse lado aqui também. Essas correntinhas, eu fiz um total de 25 correntinhas, mas vocês podem trabalhar com 30 correntinhas também, se você quiser fazer essa parte aqui maior. Então, eu trabalhei aqui com 25 correntinhas. Peguei aqui o barbante, vou vir desse lado agora, naquelas correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, eu vou contar aqui. 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou laçar esse fio. Esse fio aqui é o fio que tá sobrando e esse fio aqui é o fio do novelo. Então, eu passo a agulha por baixo desse fio e puxo aqui uma laçadinha desse fio do novelo, passando aqui. Então, formou uma correntinha. Vocês podem fazer aqui também um nozinho que dá certo. Então, essa correntinha, ó, que essa laçadinha já conta como uma correntinha. Vou fazer mais 1, 2, 3, contando com essa correntinha aqui, já tem um total de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa lateral, eu vou trabalhar um total de 27 correntinhas. Se você aumentou 5 correntinhas nessa lateral, aumenta 5 correntinhas a mais também aqui nessa lateral, para ficar exatamente a mesma quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar 27 correntinhas. Trabalhei um total de 27 correntinhas nessa lateral.
E nessa lateral aqui, eu trabalhei 25 correntinhas, porque aqui a gente vai voltar trabalhando. Por isso que desse lado precisa ter um total de 27 correntinhas. E ficou assim a abertura do encaixe para o pé do vaso. Então, como eu expliquei para vocês, se você quer fazer aqui maior, trabalha mais uma ou duas carreiras com a sequência aqui que eu ensinei para vocês. Então, agora, fiz 27 correntinhas. Vou laçar o fio, vou contar, voltando aqui, 1, 2, 3, e na quarta correntinha de base, trabalho um ponto alto. Na próxima corrente de base, um ponto alto. Formou um bloquinho com 3 pontos agora. Duas correntinhas, vou pular 1, 2 correntes de base. Na terceira correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. Na próxima correntinha, repito, um ponto alto. Duas correntes e vou seguir trabalhando aqui bloquinhos com 3 pontos altos, pulando 2 correntinhas de base. Então, aqui formou 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 3 pontos altos. Pulei 2 correntinhas de base. Agora, chegando aqui, trabalho 2 correntes novamente. Pulo essas 2 correntinhas, venho direto aqui nesse intervalo de 2 correntes e trabalho aqui 3 pontos altos. Ficou assim. E agora, eu vou seguir trabalhando a sequência que eu ensinei para vocês nas carreiras anteriores. Para cada intervalo de 2 correntes, trabalho 3 pontos altos. A diferença é que agora aumentou a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos, porque a gente fez aqui essa lateral, tanto desse lado, e a gente vai fazer a lateral desse lado aqui também, do encaixe para o pé do vaso. Vou seguir trabalhando os bloquinhos com 3 pontos altos, até chegar aqui nessa parte que tem os aumentos. Quando chegar aqui nos aumentos, eu volto. Então, trabalhei aqui 2 pontos altos no intervalo de corrente e um ponto alto sobre esse ponto. Formou um bloquinho de 3 pontos altos, é a sequência das carreiras anteriores. Chegando aqui, na parte dos aumentos, lembra que a gente cortou o barbante desse lado e veio trabalhar desse lado aqui? Então, a gente não trabalhou uma carreira voltando, a gente trabalhou desse lado. Então, essa volta aqui, lembra que eu expliquei para vocês que parece que o aumento, em uma volta, o aumento tá aqui no começo, nessa volta tá no final. Mas a gente trabalhou um aumento no último ponto de cada um desses desenhos aqui de aumentos. Mas como são carreiras indo e voltando, fica essa sequência de um aumento de um lado, um aumento do outro, um aumento de um lado e um aumento do outro. E vai intercalando. Então, para que fique certinha essa sequência, nessa volta, que é a volta de número 8, eu vou trabalhar o aumento no primeiro ponto. Porque aqui, o aumento já tá no último ponto, porque a gente tá trabalhando a carreira do lado certo aqui. Então, a diferença vai ser essa, da volta de número 8. O aumento vai ser no primeiro ponto, para a gente seguir trabalhando a sequência. Então, um ponto alto, nesse mesmo ponto de base, mais um ponto alto, para ficar intercalado os aumentos, igual nas carreiras anteriores. E agora, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto desse de base. Então, essa vai ser a diferença aqui na parte dos aumentos. Essa volta de número 8, o aumento, a gente trabalha no primeiro ponto alto dos grupinhos de pontos altos.
Chegando aqui no último ponto, um ponto alto apenas, 2 correntes, e vou trabalhar agora um aumento no primeiro ponto de cada um desses grupinhos de pontos altos. Chegando aqui nessa lateral, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente trabalhou aqui nessa lateral. Um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes e segue trabalhando os 3 pontos. Quando chegar aqui nesse cordão de correntinhas, vamos trabalhar a mesma sequência que a gente trabalhou desse lado. Então, quando chegar aqui nesse cordão de correntinhas, eu volto para dar sequência. Chegando aqui, nessa lateral, sobre esse intervalo aqui, de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos, e sobre esse ponto alto aqui, eu vou trabalhar também um ponto alto. A gente também pode trabalhar os 3 pontos altos no intervalo aqui de 2 correntinhas. 2 correntes de separação, laço, agora eu vou contar 1, 2, e na terceira correntinha, trabalho um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. E vou seguir trabalhando dessa forma, os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no final. Então, agora, desse lado, ficou 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 pontos altos, da mesma forma que ficou desse lado aqui também. Ficou assim o encaixe, a abertura aqui do encaixe para o pé do vaso. Aqui eu segui trabalhando, nessa volta de número 8, foi um aumento no primeiro ponto de cada um desses grupinhos. Agora é a mesma repetição que eu ensinei para vocês. Subo 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e 2 correntes de separação. Vou laçar, vou virar aqui a minha peça. E para os intervalos de 2 correntes, trabalho 3 pontos altos. Duas correntes, e vou seguir trabalhando a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Quando chegar aqui, a gente trabalha a mesma sequência que a gente trabalhou aqui na volta anterior, 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto alto, para ficar o intervalinho de ponto tela da forma que tá aqui. Então, aqui vai ser aquela sequência que a gente tava trabalhando. Essa volta de número 8, a volta de número 8, a gente trabalha um aumento no primeiro ponto. A volta de número 9, da mesma forma, o aumento vai ser no primeiro ponto. E a volta de número 10, o aumento vai ser no primeiro ponto, porque a gente tá indo e voltando. Então, se o aumento tá aqui no último ponto, agora eu preciso trabalhar o aumento no primeiro ponto. Então, essa volta de número 9, o aumento vai ser no primeiro ponto. E a volta de número 10 também. Então, sigo trabalhando a sequência de aumentos e na lateral eu trabalho a mesma repetição que eu ensinei aqui para vocês. Então, gente, eu vou concluir toda essa volta aqui, que é a volta de número 9, vou trabalhar a volta de número 10 e volto. Então, gente, segui trabalhando aqui a repetição que eu ensinei para vocês. Então, contando a partir dessa primeira volta, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. 7 voltas, tanto desse lado quanto desse lado, foi a abertura aqui do encaixe para o pé do vaso. E aqui fiz 3 voltas, trabalhando aqui essa lateral do encaixe para o pé do vaso, tanto desse lado quanto desse lado também. E agora eu vou seguir trabalhando por mais voltas. Então, aqui foi a mesma repetição que a gente estava trabalhando
aqui nessa lateral, eu trabalhei aqui, exatamente igual eu ensinei para vocês. O aumento ficou no primeiro ponto, tanto na volta de número 8, na volta de número 9 e na volta de número 10. Mas como são carreiras indo e voltando, parece que a gente trabalhou em uma volta o aumento no primeiro, na próxima no último ponto, intercalando. Mas não, gente, é porque são carreiras indo e voltando e vai dando esse efeito, igual eu expliquei para vocês também. Então, chegando aqui no final, eu fiz um ponto alto sobre a terceira correntinha que eu fiz na carreira anterior para dar a altura de um ponto alto aqui, eu vou fazer uma laçadinha e eu cortei o barbante. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar com o barbante amarelo ouro. Mas se você vai trabalhar sua peça toda com uma única cor, vai voltar trabalhando a sequência das carreiras indo e voltando. Então, aqui, como eu cortei o barbante, eu vou vir desse lado aqui. A minha peça tá do lado certo, eu tô tirando como base essa primeira volta aqui. Essa primeira volta tá do lado certo. Então, eu vou trabalhar desse lado aqui agora. Vou pegar o barbante amarelo ouro. Peguei aqui, gente, o barbante amarelo ouro. Pode trabalhar com a cor de barbante que você tiver disponível aí no seu ateliê. Eu vou fazer aqui uma laçadinha na agulha. Dessa forma. Agora, eu vou vir aqui. Vou contar as correntinhas. 1, 2, 3. E aqui nessa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. A gente também pode fazer a troca de cores dessa forma. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, pode trabalhar assim ou pode fazer aqui um ponto baixo. Vem aqui e faz um ponto baixo, que será contado como uma correntinha. Mas eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Então, fiz essa laçadinha. Venho aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. E 2 correntes, que será de separação. Ficou um total de 5 correntinhas. Depois eu faço o arremate aqui desse barbante. Vou trabalhar aquela sequência de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Duas correntes de separação e vou seguir trabalhando essa volta aqui, é a volta. Essa volta é a volta de número 11. Para cada intervalo de 2 correntes, trabalho 3 pontos altos. Até chegar aqui nesse intervalinho de 2 correntes. Essa volta a gente vai trabalhar uma sequência diferente das voltas anteriores. Então, vou trabalhar 3 pontos até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntinhas. 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Segui trabalhando a sequência de 3 pontos para os intervalos de 2 correntes. Chegando aqui, na curva da peça, onde a gente trabalhou aquela sequência de aumentos, vamos trabalhar agora da seguinte forma. Fiz 2 correntinhas, vou laçar o fio, vou pular o primeiro ponto de base, venho no próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto apenas. Laço o fio, no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto, laço o fio e nesse mesmo ponto eu vou repetir mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um aumento. 2 correntes de separação. Laço o fio, pulo um ponto de base no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base.
duas correntes e vou repetir essa sequência, pulando um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Duas correntes, vou pular aqui esse último ponto, venho direto no intervalo de duas correntes e trabalho 3 pontos altos para esse intervalo de duas correntes. Faço duas correntinhas novamente, vou laçar o fio, pulo esse primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, essa será a sequência, duas correntes de separação, e vou seguir trabalhando dessa forma por toda a curva da peça. Em cada um desses desenhos, vai ficar um total de 3 bloquinhos desse, com 3 pontos altos. E para cada intervalo de duas correntes, 3 pontos altos. Chegando aqui na lateral, eu sigo trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo desse de duas correntes, exatamente igual eu fiz desse lado. Então, será a mesma sequência que a gente trabalhou desse lado, vamos trabalhar desse lado aqui também. Essa será a sequência da volta de número 11. Chegando aqui no final da volta de número 11, fiz duas correntinhas, vou laçar, vou vir aqui nesse último ponto de base e vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto. Vou laçar e eu vou cortar o fio novamente, porque eu vou fazer a troca de cores. Mas, como eu expliquei para vocês, se tá trabalhando a peça com uma única cor, segue trabalhando as carreiras indo e voltando. Não precisa contar a quantidade de bloquinhos desse de 3 pontos altos, porque independente da quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos que tiver, vai dar certo o bico de acabamento. Então, eu vou iniciar trabalhando desse lado aqui novamente. Agora, eu vou trabalhar com o barbante bege. Vou fazer aqui uma laçadinha. E vou trabalhar da mesma forma que eu fiz a troca de cores. Então, eu vou vir aqui e vou contar. 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto novamente. Vou laçar, vou vir nesse espaço de duas correntes e vou trabalhar aqui 2 pontos altos, para formar um bloquinho com 3 pontos. Aqui nessa lateral, a gente tá trabalhando a sequência das carreiras anteriores, que uma volta começava com um ponto tela, a próxima com um bloquinho de 3 pontos altos. A diferença é que agora a gente vai trabalhar 3 pontos altos para cada intervalo de duas correntes, nessa volta de número 12. Fiz duas correntes e agora venho no próximo intervalo e repito 3 pontos altos. Duas correntes, vou seguir trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo de duas correntes, dando a volta aqui em toda essa lateral, na curva da peça e nessa lateral aqui. Essa parte do encaixe para o pé do vaso, a gente não vai trabalhar agora. Então, quando chegar aqui, eu vou cortar o barbante e vou trabalhar mais uma volta com essa sequência de bloquinhos com 3 pontos altos. Então, a volta de número 12, eu vou trabalhar com o barbante bege, vou cortar o barbante e a volta de número 13, eu vou seguir trabalhando essa sequência de bloquinhos de 3 pontos altos para os intervalos de duas correntes. A volta de número 13 vai iniciar aqui com as correntes e duas de separação. A volta de número 13 vai iniciar exatamente igual a essa volta de número 11. A diferença é a troca de cores. Então, vou concluir essa volta aqui de número 12. Vou trabalhar a volta de número 13, a mesma sequência de bloquinhos de 3 pontos altos, e volto para iniciar o bico de acabamento aqui da peça. Segui trabalhando a sequência que eu ensinei para vocês, então, concluí aqui toda a volta
de número 12 com barbante bege, cortei o barbante e iniciei a volta de número 13. Formou aqui 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no final da volta de número 13, a volta de número 13 foi a mesma repetição da volta de número 12. O que mudou foi só aqui o início e o final, porque foi intercalando. Uma volta começou com 3 pontos, ponto tela, 3 pontos e ponto tela. Então, agora, eu vou seguir aquela sequência de carreiras indo e voltando. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas agora. Vou laçar e vou virar a minha peça. Então, agora, fiz as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Nesse espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar um ponto alto. 2 correntes, vou laçar o fio e nesse mesmo espaço, trabalho aqui mais 2 pontos altos. Aqui é a primeira volta do bico de acabamento aqui do tapete. Formou um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou laçar, vou vir no próximo intervalo de 2 correntinhas e vou repetir. 1, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, essa volta, eu vou seguir trabalhando um leque para cada intervalo desse de 2 correntinhas por toda a lateral desse lado, na curva da peça e na lateral da peça desse lado. Quando chegar nesse intervalinho de ponto tela, eu volto para dar sequência aqui à peça. Então, vai ficando assim. Chegando aqui no final, essa volta aqui é a volta de número 14. Então, chegando aqui no final, eu vou laçar o fio. Nesse espacinho aqui, nesse intervalo de ponto tela, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Duas correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto. Vou laçar, vou arrumar aqui o barbante para dar bem certinho aqui o leque. E aqui eu vou contar aquelas correntinhas que eu fiz para dar altura de um ponto alto. 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto aqui sobre essa correntinha. Dessa forma. Então, aqui formou um leque também, exatamente igual eu fiz desse lado aqui. Então, trabalhei um leque para cada intervalo de 2 correntinhas. Vou virar aqui a minha peça novamente. Esse lado aqui é o lado certo da peça. Eu tô tirando como base aqui o início. A primeira volta que eu fiz tá do lado certo. Então, para iniciar a volta de número 15, eu vou vir aqui nesse ponto alto que eu fiz. E vou trabalhar um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Para o intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Então, caminhei com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas do leque. Subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui nesse mesmo espaço de 2 correntes e trabalho mais um ponto alto. 2 correntes de separação no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Essa volta de número 15, vamos trabalhar uma sequência de leque sobre leque.
Vou laçar o fio, não trabalho correntinha de separação. Venho direto aqui no intervalo de 2 correntes do leque e trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo de 2 correntinhas. Então, essa será a sequência da volta de número 15. Vamos trabalhar leque sobre leque. Finalizei aqui toda essa volta de número 15, trabalhando leque sobre leque. A minha peça tá ficando assim. Então, essa volta de número 15 tá do lado certo, tirando como base aqui a primeira volta que está do lado certo. Finalizei a sequência de leque, agora eu vou trabalhar sobre essa lateral e sobre esse encaixe aqui para o pé do vaso. Vou trabalhar uma sequência de ponto baixo até chegar aqui desse lado, para iniciar a última volta do bico de acabamento. Então, aqui, finalizei o leque. Finalizei o leque, vou trabalhar uma correntinha. Vou vir aqui nesse ponto alto que eu fiz do leque, e nesse espaço eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Dessa forma. Vou vir na próxima volta aqui que eu fiz o leque, nessas correntinhas que eu fiz para dar altura de um ponto alto, vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Se vocês preferirem, pode trabalhar meio ponto alto que vai dar certo também. Então, trabalhei aqui 2 pontos baixos. No próximo ponto alto, o ponto alto tá deitado, trabalho aqui mais 2 pontos baixos. No próximo, vou repetir. Então, para cada ponto alto que a gente fez aqui na lateral da peça, vamos trabalhar 2 pontos baixos. A gente vai arrumando aqui, vai ficando bem certinho. E a gente já vai fazendo aqui o arremate desses barbantes. Então, no próximo espacinho, repito, 1 e 2 pontos baixos. No próximo espacinho aqui, 2 pontos baixos. No próximo espacinho, repito, 1 e 2 pontos baixos. Chegando aqui no último espacinho, vou trabalhar 2 pontos baixos novamente. Uma correntinha. Vou vir aqui nesse ponto onde eu trabalhei o ponto alto, nesse espacinho aqui de uma correntinha de base, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, para ir formando aqui a curva da peça. Então, trabalhei aqui um ponto baixo, vou vir no próximo ponto de base, mais um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Chegando no intervalo de 2 correntes, 2 pontos baixos. Então, tá ficando assim. Vou seguir trabalhando agora essa sequência de ponto baixo por toda essa lateral aqui. Quando chegar aqui nesse espacinho de 2 correntinhas, eu volto. Seguir trabalhando aqui a sequência de ponto baixo. Chegando aqui nesse último espacinho de 2 correntinhas dessa lateral, e vou vir nesse intervalinho e vou fazer aqui
um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo sem fechar. Vou vir aqui nesse próximo espacinho. Esse espacinho já é o espacinho dessa lateral aqui, ó, da abertura do encaixe para o pé do vaso. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e um ponto baixo sem fechar, aqui fiz uma laçadinha. Vou vir aqui nesse próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo sem fechar. Ficou essas duas laçadinhas, contando com essa laçadinha do ponto baixo, 3 laçadinhas. Eu vou fechar aqui essas 3 laçadinhas de uma única vez. Venho nesse mesmo espaço e trabalho mais um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz toda essa lateral. Para trabalhar aqui, é a mesma sequência que a gente trabalhou aqui. Então, para cada espacinho desse, vou trabalhar 2 pontos baixos. No próximo espacinho, 2 pontos baixos. Para cada ponto alto desse que tá deitado, vamos trabalhar a sequência de 2 pontos baixos. E aqui, a gente vem aqui e arruma, e vocês vão observar que fica bem certinho aqui o encaixe para o pé do vaso. Então, agora, eu vou trabalhar essa sequência de 2 pontos baixos para cada espacinho desse, até chegar aqui desse lado. Então, trabalhei aqui a sequência de ponto baixo. Chegando desse lado, a gente vai trabalhar exatamente igual a gente trabalhou desse lado aqui. Então, nesse espacinho, de ponto tela, trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo sem fechar. Ficou essa laçadinha. Venho nesse próximo espacinho aqui, que é a lateral da peça, faço um ponto baixo sem fechar. Ficou essas 3 laçadinhas na agulha, fecho todas as laçadinhas de uma única vez. Nesse mesmo espaço aqui de correntes, mais um ponto baixo. E vou seguir trabalhando agora por toda essa lateral, ponto baixo para cada ponto desse de base, exatamente igual eu trabalhei desse lado. E tudo que eu fiz nessa lateral aqui, eu vou repetir nessa lateral aqui também. Então, vou adiantar aqui a peça para dar início à última volta do bico de acabamento aqui do tapete. Bom, gente, fiz a sequência de ponto baixo, então, fiz aqui toda a parte do encaixe para o pé do vaso. Agora, eu vou trabalhar a última volta do bico de acabamento. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti aqui do outro lado também. Ficou assim. Chegando aqui no final, fiz os 2 pontos baixos. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir nesse espaço aqui de 2 correntinhas do leque e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Aqui eu fiz essas correntinhas para ficar na mesma altura aqui dos pontos baixos que a gente fez. 3 correntinhas agora. Fiz aqui as 3 correntes, vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Formou um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas novamente. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas do ponto, que eu trabalhei aquele ponto baixo, e vou repetir aqui mais um ponto baixo. Formou mais um ponto picô. Vou vir no mesmo espaço de 2 correntinhas e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, aqui, formou um leque com 2 pontos picô.
dessa forma. Vou laçar, vou vir no próximo espaço de 2 correntinhas do leque e vou seguir a mesma repetição. 1, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nessas 2 laçadinhas do ponto alto e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho nas 2 laçadinhas aqui do ponto alto e trabalho um ponto baixo. Laço fio nesse espaço de 2 correntes, trabalho novamente 2 pontos altos. Então, vai ficando assim. Vai formando leque sobre leque. Vou seguir trabalhando essa sequência de leque sobre leque até chegar no final. Chegando aqui no final, fiz o leque, os 2 pontos picô. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, onde eu fiz o primeiro ponto baixo, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e já cortei o barbante. Fiz essas correntinhas aqui para ficar exatamente igual ficou desse lado aqui. Para fazer o arremate do barbante, a gente pode fazer o arremate com agulha de crochê e também pode utilizar a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate. E com a agulha de tapeçaria, a gente vai passando esse barbante aqui por entre os pontos, dessa forma. Então, vou passando aqui esse barbante por entre os pontos. Depois, eu corto aqui esse barbante e passo um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Da mesma forma com esses barbantes aqui. Então, já passei ele aqui por entre os pontos, pode passar por mais alguns pontos, passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Pode fazer também 3 nozinhos aqui para fazer o arremate. Bom, gente, então já finalizei aqui todo o tapete. Esse é o resultado do tapete de encaixe para o pé do vaso. Fica bem certinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.